Meu nome é Laurence. Chegou aí? Meu nome é Laurence Martins, vou dizer de novo, tá? São vários nomes, mas vamos ficar com aquele que é minha mãe. O jeito que minha mãe me chama é o jeito que eu respondo. Laurence. Obrigado aos que se esforçaram. Laurence Martins, é um prazer estar aqui. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui na CV, quando esse teatro aqui se torna CV, é um enorme prazer. E hoje eu estou me apresentando especificamente para vocês que são intencionalmente compromissados com essa comunidade, com esse grupo que se reúne aqui no Teatro domingo de manhã. Isso se chama Comunidade Viva. E hoje eu estou aqui porque hoje eu estou aqui também como um potencial para uma próxima fase da comunidade. Eu quero acreditar que é uma próxima fase na mesma jornada, no mesmo rumo. E tem uma característica que as pessoas que seguem Jesus e que buscam o que ficou conhecido como reino entre nós, eles andam no mesmo rumo. Às vezes não andam em linha reta, mas é no mesmo rumo. Não é assim, segue ali, não é mas é por aqui o negócio. E hoje eu estou aqui potencialmente também como alguém que caminha com essa comunidade, com algumas pessoas aqui de uma forma mais próxima, e para mim seria um grande prazer e uma honra poder continuar como parte da narrativa que essa comunidade traz para Manaus, e a partir deste ponto aqui, deste local, como ela influencia também esse mundo, e como ela está influenciando hoje lá na Flórida. E eu sou natural aqui de Manaus, descendente de um casal que tem origem no Rio Grande do Sul, e eu sou um empreendedor missional, é assim que eu gosto de me chamar, porque tudo que eu faço é regido por uma missão que se tornou maior do que tudo que eu faço. E por causa da minha caminhada, eu fui desvendando cada vez mais essa missão, por causa de algumas coisas que sinalizaram para mim que tinha algo muito maior e mais interessante nessa vida do que as coisas que eu fazia, e que as coisas que eu faço, elas não conseguem ser um fim em si, num nível que se torne digno da minha confiança, daquilo que eu faço ser aquilo que eu confio. Faz sentido? Sim? E nessa caminhada eu fui observando os sinais, e hoje eu quero conversar um pouco sobre isso, sobre aquilo que sinaliza a esperança. E a esperança é a tal a última que morre, e às vezes ela se torna fraca. Às vezes, durante a caminhada, aquilo que sinalizava a esperança perde um pouco o sinal. E aí, na jornada, a gente está sempre em busca de alguma coisa, e hoje eu estou aqui em busca de uma mesma coisa que você, porque o nosso contexto, mesmo ele sendo totalmente diferente, conheço a sua história, conheço os detalhes da sua história, não sei o que a sua história fez com você, mas eu sei que tem algo que caracteriza a busca de todo ser humano, e aí a gente se torna meio comum, é que nós buscamos todos uma vida que seja minimamente boa, e a gente persegue no dia a dia, mas a jornada, durante a jornada, a gente espera algumas coisas, às vezes elas não acontecem, e a gente vai observando sinais que nos digam assim: olha, continua vindo por aqui, ou parou aqui, segue por ali. E o que mexe com os nossos desejos
são esses sinais. Eles mexem com os nossos desejos a nível de gerar um sonho, e aí a gente tem a esperança que esse sonho se realize. E hoje a gente está aqui por um fim, tem um fim envolvido, tem um propósito, tem o que a cultura grega chamava de telos, tem um fechamento que nós queremos, que nós buscamos, e isso transforma esse momento aqui num momento peculiar e muito especial, diferente dos outros momentos. E às vezes na nossa jornada tem um aspecto que a gente, nessa busca algo maior do que nós, porque quando a gente procura aqui dentro, a gente encontra desafios e dificuldades, e a gente percebe que diante dos nossos sonhos, os nossos talentos são limitados, e a gente não consegue produzir exatamente as oportunidades que a gente gostaria de produzir e de ter. Ninguém trouxe a oportunidade que eu desejaria, ou que eu desejo. Quando eu percebo essa dinâmica acontecendo, eu olho para dentro. E aí rola esse zin-zoom, assim, né? Rola um movimento de elástico. Eu olho para a realidade, eu tento interpretar essa realidade, e aí eu percebo, eu olho para os meus sonhos, e aí eu olho para mim. E essa é a dinâmica que caracteriza todo ser humano. A gente vive em movimento, e um movimento é: eu olho para a realidade, eu tento extrair alguma coisa que fala comigo aqui dentro dos meus conceitos, dentro dos meus princípios, daquilo que eu valorizo, daquilo que eu acho que é digno. Eu olho para esses sinais dentro da realidade aqui e eu procuro e tento dar um significado para eles. Eu atribuo um significado e começo a valorizar aquilo e puxo aquilo para dentro da minha jornada, e à medida que eu vou caminhando na busca para realizar esses meus desejos, alcançar esses sonhos, eu testo esses sinais. O tempo e o espaço são o próprio teste. Se essas coisas que eu enxergo, que eu valorizo, se elas são dignas da minha confiança, para eu continuar me esforçando no rumo que aquela coisa está sinalizando. Vou colocar aí que eu soltei tipo uma bomba aqui, não sei se percebeu. O próprio tempo prova as coisas que eu valorizo. E quando eu olho para dentro e eu me questiono, é isso mesmo? Essa coisa tem esse valor? Ela é digna da minha confiança? Eu posso manter a minha esperança? Essa coisa suporta a minha esperança, a minha expectativa? E a vida acontece. E tem alguma coisa acontecendo que a vida ela persiste. E quem está vivo acorda no outro dia e percebe que não parou. Enquanto eu dormia, a gente tem a expressão, né? As coisas seguem o seu rumo, um percurso, seguem o fluxo, e a vida segue o fluxo. E aquilo que eu dou significado, quero que me mostre que a esperança de algo melhor pode continuar viva ali, ela é testada nesse percurso. E aí ela se apresenta digna ou não. A nossa jornada, e aí eu quero puxar para a história da CV. Você que se identificou com algo nos últimos 10 anos, fez 10 anos, 10 anos, assim, você que perseverou. Tem alguém aqui que é remanescente nos primeiros anos? De novo, assim. Faz aquele assim, raise your fist. Estamos aqui.
Como é que eu sei que algo é um sinalizador de esperança? Que persiste, persevera e sobrevive no teste do tempo. Essa é uma característica inegociável daquilo que tem esperança. Persiste, continua ali. Foi abalado, sofreu marcas, e as marcas são tipo tatuagens que contam uma história, mas se levantou e continuou. E essas histórias a gente quer acompanhar, porque parece que estava ali caído, meio morno, boiando na inércia, sem rumo, e de repente estava ela no mesmo rumo. Que isso? Essa é uma marca, um sinal de esperança. Talvez na tua jornada tem coisas que estão ali ainda. Persevera, continuam mexendo com os teus desejos, com os teus interesses. Continuam sinalizando: ei, eu sou digno de confiança. Continua vindo. Talvez isso é uma pessoa que ainda não te deixou na mão. Talvez é uma pessoa que já te deixou na mão. Por algum motivo deu uma volta e apareceu de novo. Isso é aqui. Continua aqui. E na dinâmica da vida, o que acontece com o ser humano tem um processo de aprendizado que a gente percebe quando eles contam a história deles. E essas histórias, elas explicam o passado, e dependendo da pessoa, elas justificam o presente. Elas falam sobre o passado, e dependendo da situação, elas justificam o presente. E às vezes justifica porque eu sou do jeito que eu sou hoje. Porque eu me tornei essa pessoa. Porque eu sou esse tipo de pessoa. E aí quando olha para trás, vai usando aquilo para reforçar não só o hoje, mas acaba que moldando o trajeto do futuro. E eu mudo de rumo por causa do passado, da forma como o passado me sinaliza, e do que o que eu trouxe para dentro da minha história, e o que eu uso para justificar é porque eu atribuo significado para essas coisas. Quando a gente se reúne para conversar, para trocar ideia, uma coisa que a gente faz sempre: aí, como é que está? Pergunta sobre o estado atual. Como é que está o estado atual? Tem gente que tem tradições, né? Tem certas palavras que chamam essa reflexão. Tem na cultura hebraica, que é uma cultura que sinaliza e insiste em sinalizar algumas coisas sobre a vida, e persistiram, perseveraram o tempo e começaram a narrar a história e dar um rumo para a história. E milhares de pessoas dentro da história da humanidade, da narrativa que rola por esse mundo, se enquadraram dentro dessa história e disseram: essa história parece que tem um significado que mexe comigo, que insiste. E os personagens dentro dessa história, certos momentos, o tempo passava, os episódios da história da humanidade fluíam e personagens surgiam sinalizando uma mesma história e uma mesma conversa. Eu queria fazer esse exercício contigo. A minha esperança é que estou tentando comunicar e quero comunicar para você aqui que tem uma história que vem rolando há muito tempo, que ela parte de um ponto e ela tem intenção.
rumo, desde o ponto de partida. E o jeito que essa história começou, e eu sei que isso é uma história que é contada aqui na CV, e tem muitas pessoas que estão aqui por causa da forma como contam essa história. Porque essa história está na boca do povo. E hoje no Brasil e em Manaus, essa história está na cultura. E a gente diz, né, que Manaus é uma cidade que tem mais igreja do que gente, assim, né? Tem muitos contadores dessa história. Manaus é diferente do que ela era há 10 mil anos atrás. E há 10 anos. Um dos motivos que ela é diferente é que 10 anos atrás você vê na história. E ela decidiu que dentro da história desse povo hebreu, dentro dessa história de igrejas, dentro desse gueto religioso, ela ia enfatizar algumas coisas. Ela ia sinalizar alguns pontos que talvez a cultura tenha esquecido. A cultura de dentro dos nossos ambientes religiosos, dizendo: eis que isso aqui é parte da história. Vocês que usam esse nome, se chamam por esse nome, se reúnem frequentemente ao redor desse ser, dessa pessoa aqui, que teoricamente nós temos em comum. A narrativa que a CV começou a enfatizar dentro da história é peculiar, é diferente, muitos se identificaram porque nessa dinâmica de olhar para dentro e olhar para a realidade perceberam: peraí, uma coisa aqui que precisando ser revitalizada, do jeito que a gente faz essa coisa, do jeito que a gente quer influenciar essa cidade. E se organizaram e ouviram alguns narradores e começaram a se aglomerar e a seguir alguém que está sinalizando e que talvez fez reviver a esperança. Talvez essa é a sua história, talvez esse é um dos motivos que você se juntou a essa comunidade. Sabe quando tu está num lugar, está passando pela rua assim, e aí tu enxerga alguém olhando para o céu assim, tipo, fixo? Está passando numa praça, num lugar público, aí tem alguém ali. O que acontece dentro do teu ser? Assim? Algo acontece. Chama a tua atenção, assim, a forma daquela pessoa, a postura dela, o que ela está fazendo ali naquele ambiente que não cabe muito. Ela está numa praça e ela está ali parada, fixada e olhando para cima, e o que surge dentro do teu coração? Você quer chegar ali, começa a investigar, porque faz parte do ser humano. A gente tem a instrução, mas a gente quer investigação dentro do processo. E a história é assim desde o começo. E aí a gente fica aqui e começa, a gente tenta entrar no olhar daquela pessoa. Chega ali, ali mesmo, olhando. E eu nem descobri ainda, eu não sei nem o que é que a pessoa está. Mas ela está tão fixada numa coisa que começa a influenciar o meu próprio comportamento e eu quero começar a agir de acordo, porque ela está sinalizando alguma coisa digna da atenção dela e do esforço e dedicação dela. E aí o que eu faço? Dependendo do meu foco e do que eu tenho como sinalizador, eu vou ali e de repente eu começo a agir de acordo. E aí daqui a pouco começa, chega um, chega outro. E se aquela pessoa insiste, fica ali, perseverando. Chega um, chega outro. E aí começa isso. Aí uns acham que é a nuvem
começa a perguntar. Está enxergando desenho na nuvem, é uma criança com 2 orelhas de coelho, segurando uma espada e o Papai Noel está atrás. Não sei como é que é isso. É possível. E chega mais um, começa a olhar, começa a se envolver com aquilo. Porque alguém está percebendo a postura, a forma, aquilo se tornou digno da confiança. E aí você chega num ponto em que você precisa decidir se você vai se juntar àquilo, você vai se tornar parte do que está acontecendo. Se você quer colocar a sua história dentro daquela história, se na sua investigação aquilo lhe faz parte do que é interessante para você tomar a decisão de não ir mais naquele rumo que você estava indo e agora você vai se juntar a isso aqui, porque, cara, tem um sinal ali e aquilo mexeu comigo. E eu comecei a perceber que o que era importante para mim está sendo influenciado e talvez não é mais tão importante diante do que isso aqui comunica. Está comigo ainda? Estou sinalizando assim o final da história. E aí, dependendo das pessoas que estão ali ao redor, que se dedicam ao mesmo movimento, ao mesmo sinal, se você percebe que quer ficar com aquela pessoa, se quer se tornar um com aquela pessoa, porque alguma coisa diz que nós temos algo em comum e que a gente parou para olhar isso, para interagir com essa realidade. E eu quero agora juntar a minha história com a tua história. Porque diante de tudo que é importante para mim nesse mundo, essa coisa que ela se mostrou mais digna. E eu queria incentivar você que nesses tempos a gente está entrando numa fase aqui no calendário em que a nossa cultura, a cultura do Ocidente, segue esse calendário desse jeito, que vai chegando. Sabe que dia é hoje? Dia 1º de dezembro. A gente usa essas ferramentas, né, do calendário para organizar os nossos dias, para contar sobre a nossa história, o nosso tempo. Chegando nessa fase, a gente para e começa um zoom, começa um vai e vem. E que essas perguntas começam a ser feitas ao nosso redor. E que a grande massa faz a grande pergunta, que na cultura brasileira mexe com todo brasileiro, que é a declaração: então é Natal. E aí vem a voz que aciona a culpa e pergunta: e você? E aí começa a crise de todo brasileiro. E as histórias começam a surgir. E essas histórias, de como conto sobre o ano que passou, vão sinalizando algumas coisas para mim. E na minha dinâmica do vai e vem, eu faço as perguntas e começo a procurar os sinais. Que nesse ano que eu vivi, eu não chego e entro e começo a replicar aquele meme e tudo que é plataforma que diz assim: eu quero é que 2019 acabe logo. Eu ainda não recebi isso. Alguém recebeu isso? Ainda mais lento assim. No passado ele foi rápido. Porque estou olhando aqui na minha pequena crise de avaliação se eu me dedico ao que eu estava fazendo, se eu continuo nesse fluxo, e eu procuro os sinais. E é nessa hora que os sinais de esperança aparecem. E eles se manifestam como dignos de confiança, de reorientação para quem foi engolido no fluxo do dia a dia.
E essa comunidade aqui está numa fase de transição há um tempo, e essa comunidade ela se tornou um sinal de esperança para essa cidade. Às vezes, dentro do gueto religioso, a gente entra no fluxo da rotina que todo mundo tem. Religião é parte da cultura. Não existe cultura sem religião, impactando, influenciando. Esse gueto, essa esfera de influência, essa esfera de poder na sociedade, ela reflete algumas coisas, ela conta uma história e ela fala para os seres humanos o que é digno de confiança. E a gente tem a liberdade de estar num país em que a gente pode contribuir do jeito que a gente quiser para dentro dessa história. E tem os rituais, tem as tradições, tem a conversa, a gente tem um livro especial que se tornou digno da confiança porque ele sobreviveu o teste dos tempos. E os personagens dentro dele, quero apontar para o final aqui, tem um grupo de pessoas dentro desse livro que a gente está estudando, né? Você vem conversando sobre isso, e lá na PIEC, na outra comunidade onde eu sigo, também estou numa conversa com essas pessoas, que são os profetas. Os profetas tinham um papel importantíssimo na cultura, que era sinalizar o mundo e dizer: ei, é por aqui, ó. E quando a cultura e a sociedade estavam se perdendo e não se dedicando, não botando o foco na direção e usando as ferramentas de gestão pública, não respeitando os processos que preservavam a boa vida, está comigo ainda? Essas coisas começavam a se tornarem comuns, e o estilo de vida se tornava meio que complacente quando as coisas não se mantinham num rumo. E esses profetas dentro da cultura levantavam a voz e diziam: ei, se continuar assim, vai dar naquilo. E eles replicavam uma única história. E quando eles olhavam para trás, eles sinalizavam para as outras gerações e eles diziam: nós temos um ponto em comum que é muito bom e que tem uma intenção, e a vida que nós buscamos, ela parte de um ponto em que a declaração do nosso Deus, do nosso ser, da nossa reverência maior, olhou e ele disse assim: eu vou criar um negócio, uma intenção, e essa coisa vai ser parecida comigo. Ele reúne um conselho e ele diz: é o seguinte, vai ser como nós somos, refletir a nossa imagem, e vai ter uma responsabilidade de cuidar e de cultivar, de fazer a vida florescer. Tem uma responsabilidade de cuidar e uma liberdade para cultivar aquilo que é bom e continuar sinalizando e dando ordem, organizando. E aí esse Criador e esses profetas, eles falavam isso, eles apontavam de onde vinha, a história deles. Nossa história está conectada a um rumo, e a gente sabe o rumo quando a gente sabe interpretar a origem da conversa. E aí eles começavam a ecoar com a história. E sinais que são sinais de esperança, eles ecoam algo em comum. Se eu tivesse assim, dando pontos dessa história, eu seria o segundo ponto. Tem 42 pontos, então fica comigo. Eles ecoam algo em comum. E quem está ao redor começa a perceber que, olha, esse aqui está dizendo que também está enxergando. E o outro começa a dizer: mais ou menos assim, ó. Está vendo? Aquilo ali é o Papai Noel.
comum. E isso que é comum mexe com os meus desejos, os meus sonhos, e se torna digno de minha confiança. E quando os profetas falavam, e eles começavam no começo, lá no começo, esse livro que perseverou e sobreviveu o tempo da história, tem um comecinho lá em Gênesis 1, fala sobre o começo. E é tão louco, talvez seja assim, para alguns heresias que eu vou falar aqui, mas só que o filho seja generoso no potencial. Dizem os que estudam essa história e a história da humanidade, assim, eles dizem que o Gênesis 2 é mais antigo, documentos e tal, mais antigo que Gênesis 1. E alguém, não sei quem foi, decidiu reorganizar o negócio. Foi isso que aconteceu. Alguém olhou para a história como ela vinha sendo contada a partir do 2, e talvez a cultura começou a perder a conexão com aquela história, porque a história vai moldando a gente, e como a gente narra, vai refletindo essa modelagem. E aí percebeu assim, rapaz, peraí, agora pensar num outro negócio. Aquele poeta lá, da comunidade, pedi para ele ler isso aqui, de repente, foi assim, pede para ele ler isso aqui e tentar contar de outro jeito. E aí ele pega e transforma numa poesia. Começa com uma linguagem assim, impressionante, que cativa como criança. E coloca um ponto de partida. E fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa terra deve vazia, sem muita forma. O 2 é meio diferente, o 2 é meio técnico, assim, parece que um engenheiro que escreveu. Começa assim, a história é essa. Começa assim. Depois de tudo isso, começou mais ou menos assim. E aí começa a dar uns pontos. Essa não, essa tem pontos. Ela tem uns movimentos lindos que diz assim, e passou-se a tarde, passou-se o manhã. E aí ele fala assim, e o Criador colocou sinais vivos, viventes nos céus, e ele disse, você vai ser responsável por sinalizar o dia, você a noite. E aí no final de um movimento para o outro, ele diz assim, passou-se a tarde, passou-se a manhã, mais um dia. E tem tanto movimento na coisa, que parece que tem uma dança rolando, uma valsa, que em algum momento, o cara que estava aqui olhando, fixado ali, começou a cantar e a dizer que até o meio da poesia, de repente todo mundo junto dizia, e passou-se a tarde, passou-se a manhã, mais um dia. E aí tem uma pausa, ele fala, aí aconteceu um negócio bom. Esse ser criativo se reuniu e ele disse, agora ele vai fazer um negócio muito doido aqui, que vai contribuir com os nossos próximos movimentos. E aí ele faz e coloca a imagem dele ali, fica conhecido como a imagem desse ser. E aí ele diz, ó, aí, isso é de vocês, isso aqui eu criei para vocês. E aí eu vou dar uma habilidade para vocês, habilidade de cultivar isso que eu estou te dando, e de cuidar e de proteger isso e fazer florescer. E aí esses seres humanos ficaram assim, tá, mas como é que é isso? Aí ele entra dentro desse negócio, dessa terra que ele fez, e ele cria um jardim. Tem uma grande diferença. Nós aqui amazonenses conhecemos o mato, né? Sabe como é que é o mato.
em Manaus assim, meio que se perdeu, assim, o mato virou um mato de concreto. Mas continua em qualquer rumo, por, sei lá, 15 quilômetros para encontrar o mato. E o mato não é jardim, porque não tem ordem. E o que esse ser fez, ele entrou para dentro desse mato e disse, olha aqui, ó, vou fazer algo lindo, um jardim organizado e bonito, e o jardim a gente experiencia. O jardim, ele tem um fluxo, ele tem um rumo, e ele tem intenção, e alguém fez aquilo ali, ordenou, organizou com intenção, e transformou aquele ambiente num ambiente que traz prazeres e mexe comigo. E o Deus que colocou o ser humano ali, ele disse aí, ó, isso aqui é de vocês, é para vocês, e eu tenho dado habilidade agora para vocês cultivarem e fazer mais. E eu coloquei dentro de vocês a habilidade de gerar beleza do jeito que eu fiz aqui. Vai, desenvolve, cria, toma posse, porque é Deus, é de vocês isso. E a intenção que Ele colocou dentro da vida, ela flui para um rumo. E quando tem pessoas intencionadas, elas vão dando ordem, elas vão direcionando esse fluxo. E a ideia era, gere mais. E alguns que leem isso, assim, que são bem literalistas, né? Fazem uma só 15 filhos. Gerações para trás, ao pé da letra. Ritmo. Sei que eu estou chegando aqui, eu tenho potencial, mas aquele que veio e contou essa comunidade aqui, ele botou a barra assim um pouco alta para a minha geração. Ele está em 4, e aí eu já não. Só nesse sentido, eu não vou conseguir atingir essa expectativa. Tinha ordem, tinha rumo, tinha intenção. O jardim é um ambiente bom, é agradável. E o jardim, a intenção nessa história que a gente lê e se envolve, à medida que a gente se envolve com ela termina numa cidade. Uma cidade de jardim. Que tem água, tem rio, tem árvore, tem paz. Tem pessoas, tem culturas. E a imagem que os profetas sinalizavam, eles sinalizavam no começo da história, lembrando, dizendo, a gente tem origem, tá? Tem um monte de gente, um monte de cultura perdida por aí, que passam no rumo, esquecem que estamos aqui olhando para uma coisa. E se perderam ali, mas eles sinalizam, não, nós temos uma origem. E isso tem um rumo, e tem um fim. E assim como o começo foi bom, dentro daquela poesia, lá a pessoa coloca assim, e foi bom. Passou a tarde, passou a manhã e foi bom, muito bom. E aí os profetas que estão ali circulando, dizem, ei, lembra? Foi bom. Já foi bom. Mas nessa característica, o que foi bom pode ficar ruim, né? Pode ficar pior. Tem uma coisa interessante aqui que não diz assim, foi correto. Essa poesia não diz assim. E ele fez isso e foi certo. Não diz, foi bom, tinha uma qualidade de experiência. E o que é ruim ou está ruim, adivinha, pode ficar melhor. Pode voltar assim. Eu quero te incentivar que nessa época do ano, quando surge a pergunta e respondendo, né? Então é Natal, e aí o que você fez? Que a voz
ecoando, não seja a voz do passado que aciona culpa e constrangimento e vergonha dentro de você, mas que você ouça e volte no início, onde começa a história. Essa comunidade aqui, ela narra a história desde o princípio. Ela não começa em Gênesis 3, começa em Gênesis 1. Quando eu estava pensando, conversando com o Pai Nosso, né, o meu Criador, o Criador dessa história, me perguntando: e aí, Pai? E agora? Como é que vai ser a conversa com as minhas irmãs e os meus irmãos que estão ali naquela comunidade, aquele e aquele? Sobre o que a gente vai conversar? E ele diz: sinaliza o que traz esperança, porque eles já sabem o que traz esperança. Eu quero incentivar você nessa dinâmica de olhar para a realidade, de enxergar, ela sempre é maior do que nós. Quando você se olhar para dentro, solta os braços assim, respira e deixa a história vir lá do começo. Tem uma característica daqueles que perseveram dentro dessa história, se tornaram conhecidos como os remanescentes, porque eles preservavam a essência do princípio. Eles se levantaram e eles começavam a falar: ei, lá no princípio, o Criador fez algo muito bom. E nessa liberdade que nós tomamos e transformamos o que era bom em coisas ruins, perdemos o foco do dia a dia, na jornada, a imagem não se apagou. O que a comunidade cristã chamou de pecado, que na Bíblia hebraica eles chamavam de erro. O erro não foi poderoso o suficiente para apagar a imagem, a essência. Eu quero incentivar você a entrar dentro da tua história e perceber que tem o que é bom, tem e o que começou bem, por causa do Criador, sempre tem esse potencial de retomar a jornada como aquilo que é belo, e é agradável e é justo. Dentro dessa história que os profetas contavam, quando o povo perdia o rumo, eles falavam para um grupo de pessoas que pararam ali e seguiram um cara que disse: peraí, tem um negócio, eu vou começar a andar naquele lugar, o tal do Abraão. E tem uma frasezinha linda que mudou radicalmente a história da humanidade inteira. Não tem um lugar nesse planeta que não tenha sido afetado por essa frase aqui. A frase é essa: partiu Abraão. Partiu. Hashtag partiu Abraão. E o povo foi atrás por causa de uma promessa e porque durante o desenrolar da história começa a se cumprir. E aí ela ecoava lá no começo, uma história boa, e dizia: não, esse aqui é digno da nossa confiança. E no meio da trajetória, algo caracterizou esse povo, que foi o sofrimento.
esperança para a gente, quando a gente entra para dentro da história desse povo, é que eles aprenderam a atribuir significado ao sofrimento. E o sofrimento, diferente do que a cultura que domina, muitos diz, fuja do sofrimento. Esse povo perseverou e se tornou digno de confiança para a sociedade. Eles disseram, não. O sofrimento, ele é o caminho para a paz. Quando a gente persevera na obediência daquele que estamos seguindo. Tem uma frase que um dos seguidores, de Jesus, que essa história toda sinalizava ele, que é a referência humana de que tudo pode voltar a ser bom e que inclusive a decadência, a morte, em todas as esferas, desde a morte física, que hoje, talvez, dependendo da tua idade, sinaliza tudo para baixo. Assim. Fisicamente, eu quero te lembrar de uma coisa. A história desse Jesus, fisicamente, ela é boa. Porque dentro dessa história aqui, o que é bom é restaurado, é renovado. E a morte, que é um ponto final na história da cultura, dentro da história desse Jesus, ela é uma vírgula, porque tem um outro dia em que ele ressuscita e um corpo, algo que é morto, é vivificado. Isso é parte dessa história. E ele diz para os amigos dele assim, olha, tem três coisas que são reais nessa vida. E vocês que estão me seguindo, e estão deixando a minha história influenciar de vocês, a primeira coisa é que vocês vão sofrer. O sofrimento é parte de estar vivo nesse mundo na condição que ele está. Mas aí ele diz assim, mas alimenta ele. Não deixa o teu ânimo se acabar. Porque eu já venci. Eu sou o sinalizador do que vai acontecer. Reajuste aí e perceba e continue me seguindo. Continua nesse rumo, perseverando nesse rumo aqui. Não troca de sinalizador. Procura as pessoas que perseveram nesse rumo aqui e que se aventuram a fazer as coisas como eu, que mesmo diante do sofrimento eu aprendi. E tem uma frase louca lá, que a autora aos Hebreus, ela diz assim, e através do sofrimento, a obediência no sofrimento, ele se tornou digno de ser chamado nosso libertador. Olha que frase louca, eu vou te deixar aqui. Jesus garantiu que o sofrimento seria parte da história, mas aí ele disse assim, calma, não perde, a esperança ela é boa, porque eu venci tudo, inclusive a morte, e eu estou contigo. E essa frase aí, ele se tornou digno de ser chamado o Salvador deles. Se você persiste na busca, perseguindo esse Jesus, agindo de acordo, se mantendo a vamos continuar ainda nesse mesmo mundo. E quando a gente cai, a gente erra, a igreja é o melhor lugar para errar. Se tem gente sinalizando algo bom. Porque na igreja a gente aprende a perdoar. Tem uns loucos que se aventuram a pedir perdão e os outros a perdoar. E entramos nessa jornada
torna um motivo de alegria. E aqueles que perseveram, que se mantêm firmes na jornada, se tornam sinalizadores da esperança de que no meio do teu sofrimento, eu aprendi que você nunca está só. E eu quero ser parte disso. Porque nessa história, a gente fala que o fim é bom, porque tem um retorno, tem um divórcio que aconteceu dentro da história, é anunciado uma reconciliação entre esse tipo de vida e a nossa vida. E no Jesus que nós temos a referência de que obedecer e seguir o mesmo rumo, isso nos torna dignos. Isso tornará e torna essa comunidade aqui digna, em Manaus, de ser seguida. Que a CV se torne isso e se mantenha nisso, uma comunidade digna de ser seguida. Porque aqui eu te garanto que você nunca ouviu aqui desse culto: venha para Jesus e pare de sofrer agora. Venha para Jesus e descubra que o sofrimento não é o final dessa história. E aqui é cheio de homens e mulheres que vão te ajudar na jornada. E Jesus garantiu que a gente ia sofrer, mas Ele nos mostra que não precisa perder o ânimo porque eu venci. E a terceira coisa que Ele diz é: em final está garantido. Não tem como perder esse campeonato. Vocês sinalizem a esperança. Para esse mundo eu tenho um exercício, um desafio para você essa semana. E a tendência é a gente entrar na onda da cultura e fomentar a desgraça. E dizer: rapaz, não tem jeito não, você fez a TV. E o cinismo vai entrando. O meu desafio para você, eu quero incentivar você, que você ecoe aquilo que gera esperança nas pessoas. Que você lembre que tem um que realmente é digno. Que você pode ecoar esse um. Dizer: a história continua. Estamos com algo que é bom. Olha você aí, você continua aí, vivo, perseverando. Que essa seja a nossa história. A gente abre dezembro